Sabe aquelas situações que nós venciamos e nós simplesmente não entendemos a lógica daquilo? Hoje eu estava no meu momento devocional e eu tô lendo o livro de Atos. E teve um versículo que não é um versículo famoso, é um versículo tão comum, mas que Deus girou uma chave no meu coração. E eu queria compartilhar com você e eu creio que Deus vai falar ao seu coração, não saia desse vídeo. Assim se passaram 2 anos e Félix foi sucedido por Pórcio. E uma vez que Félix desejava ter a simpatia dos judeus, manteve Paulo preso. E na hora, o Espírito Santo começou a falar comigo. Na nossa ótica, na ótica humana, qual é a lógica de manter um homem como Paulo preso? Para nós, manter um homem como Paulo preso é um desperdício de talento, de unção. Um homem tão cheio do poder de Deus. Na minha ótica, ele seria muito mais útil pregando nas sinagogas, nas suas viagens missionárias. Mas na lógica de Deus, não. E eu comecei a pensar o quanto eu, no lugar de Paulo, estaria pensando, meu Deus, hoje eu sou completamente inútil no seu reino. Eu tô aqui, Senhor, mas eu não tô podendo fazer nada. Senhor, eu seria muito mais útil discipulando as igrejas, passando por onde eu já passei, fortalecendo os meus irmãos, encorajando-os na fé. Qual é a lógica de me manter aqui nesse lugar, aonde eu não posso pregar a muitos, aonde eu não posso consolar os mais fracos? Meu Deus, eu tô aqui esquecido. Eu tô aqui abandonado. Muitos já me deixaram. Senhor, eu disse que eu morreria por ti, mas eu queria morrer em ação, no campo. Eu pensaria dessa forma. E o Espírito Santo foi falando tudo isso ao meu coração, que na lógica humana, Paulo não estava no lugar que deveria estar. Mas na lógica de Deus, ele estava no centro da vontade dele. E isso falou tanto ao meu coração, porque ontem, Satanás jogou uma seta no meu coração de que aquilo que eu faço é muito pequeno, é inútil. É inútil perseverar, eu tô aqui numa cidade tão pequenininha e o que eu faço é tão pouquinho, é tão pequenininho, e que não tem sentido algum. Mas as prisões de Paulo foram um lugar onde Deus entregou a ele as cartas para as igrejas. E hoje nós temos que é a palavra, porque as cartas paulinas são praticamente as cartas que doutrinaram a igreja do nosso tempo. A lógica humana, Paulo estava completamente inútil para o reino, mas na lógica de Deus ele estava gerando frutos que permeariam por gerações. Talvez na sua vida aconteceram tantas coisas que não tiveram lógica. É a perda de um relacionamento, é a perda de um emprego, é uma coisa que você queria muito e que não deu certo, mas meu Deus, aquilo seria muito bom, meu Deus, aquela oportunidade para o meu ministério. Quantas vezes eu recebi convites para pregar em lugares e Deus não deixou que eu fosse. Eu não fui por algum motivo e aquilo na minha cabeça não tinha lógica. Eu lembro que eu tinha um pastor que sempre que me chamavam para pregar em algum lugar fora da minha cidade, ele falava, não. E eu pensava, meu Deus, como assim? Esse homem tá me paralisando. Ele tá frustrando o meu ministério. Meu Deus, que imaturidade minha pensar que alguém pode frustrar os planos de Deus. Mas o Senhor estava usando a vida daquele homem para me dizer, e hoje eu entendo, naquela época não, que eu não tinha maturidade para vivenciar aquilo. E às vezes a gente pensa, meu Deus, mas eu sou tão pequenininha, Senhor. O que eu faço é tão pouco, meu Deus, eu tô aqui pregando para um. Que resultado tem nisso? Há uns dias atrás eu vi uma pregação do Paul Washer que falou muito comigo e ele disse o seguinte: qual é a lógica de Deus em pegar a sua rosa mais bela e plantá-la no meio do deserto, aonde nenhum olho humano verá, nem sequer um anjo passará diante dela? Qual a lógica de Deus nisso? Em pegar aquilo que ele tem de mais precioso e esconder. Mas daí ele disse, a lógica de Deus é que ele recebe glória ao contemplar a sua criação. Quando ele enxerga aquilo que ele criou, ele recebe glória. Aquilo falou tanto ao meu coração, porque o Senhor tem prazer ao olhar para os seus filhos. E ele recebe glória através da minha vida em simplesmente me ver. Deus encontrar em mim um lugar de deleite. Muitas vezes, irmãos, a minha carne quer aparecer. Eu quero falar a todo custo, eu quero espalhar a minha mensagem, ou eu quero viver as promessas de Deus, eu quero ir para aquela faculdade, eu quero ter aquele ministério, eu quero casar logo. Meu Deus, qual é a lógica de eu estar solteira aos 30 anos? Qual é a lógica de deixar um homem como Paulo, que falava diversas línguas, irmãos, um homem que era um conhecedor exímio das Escrituras, que debatia como ninguém, que apontava que Jesus era o Cristo? Talvez nós não teríamos homens como Paulo naquele tempo, viajando, fazendo viagens missionárias. Paulo talvez era de sua época, e tanto que nos capítulos anteriores de Atos, ele foi considerado lá, acusado pelos judeus como o líder principal do caminho, porque antigamente eles não falavam cristãos, eles falaram a seita do caminho, O cristianismo era conhecido como o caminho. Então eu fiquei pensando, meu Deus, olha o patamar que Paulo chegou, não tem lógica. Não, mas eu tô aqui preso nessas cadeias por anos e vou morrer.
Mas a gente não precisa compreender a lógica de Deus. A gente simplesmente precisa crer que Ele sabe exatamente como conduzir as nossas vidas. E que aquilo que Ele está gerando em nós, ainda que ninguém veja, ainda que para nós seja tão pequeno. Sabe, Paulo, ele ditava, outros escreviam suas cartas e ele simplesmente entregava. Entregava. Será que não é assim que Deus está dizendo hoje? Me entregue e deixa que eu espalhe. Me entregue e deixa que eu cumpra um propósito. Me entregue. Paulo nem sabia, talvez, se aquelas cartas chegariam realmente nas mãos da liderança. Mas ele simplesmente fazia aquilo que estava diante dele. Aquilo que parecia tão pouco, tão pequeno, mas era o que estava ao alcance dele. O que você pode fazer hoje que talvez para você é tão pouco, tão pequeno, mas é o que Deus te confiou? Deus pode pegar esses peixinhos e transformar em um alimento para uma multidão. Ou simplesmente você não vai fazer nada, mas Deus recebe glória simplesmente quando você confia. Como aquela rosa que estava no meio do deserto. Quando Deus olhava para ela, Ele se alegrava. Deus se deleita quando Ele te vê.